Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Olá, estão me ouvindo e me vendo bem? Tá legal? Tudo bem, boa noite a todos que estão aqui conosco e boa noite também à professora Tamara, minha companheira hoje de reflexão, de diálogo. Nós estamos bem felizes de termos esse espaço aqui de conversa, né, de bate-papo. A gente estava conversando, né, Tamara, o quanto a gente está feliz por nós estarmos nós duas aqui nessa oportunidade aqui de estarmos conversando com vocês. E antes de começarmos, né, feliz Dia do Psicanalista para todos nós, né? Hoje é o nosso dia, então vamos comemorar, né, um dia tão importante para nós. Então, feliz dias para todo mundo. E vamos começar aqui o nosso debate, a nossa reflexão. A ideia, né, a Tamara até comentou assim, a gente organiza o roteiro, mas a gente deixa o roteiro de lado e deixa fluir livremente, bem psicanaliticamente, né? Deixa fluir, deixa a linguagem fluir. E essa é a nossa ideia com vocês hoje, que a gente possibilite para vocês um diálogo sobre o papel do psicanalista, a gente conversando sobre esses três temas, né? Ética, subjetividade, trazendo um pouquinho sobre essa prática do analista, pensando muito nas novas formas do sujeito se organizar, então como a gente vai observar o sujeito hoje e como essa prática tem que ser orientada por essas novas subjetividades. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e também um pouquinho sobre a ética, que eu acho que é algo bem importante hoje, que é bastante discutido, né? E bem-vindos, então, ao nosso diálogo, à nossa reflexão, né? Deixa eu ver aqui se a gente. Acho que a Thaís, gente consegui abrir meu microfone. Boa noite, pessoal. Acho que eu vou só dar algumas orientações, tá, gente, da gente começar. Os microfones, eles ficam todos fechados, tá? Para não ter interrupção aqui no meu áudio, nem da Tamara. Então, não estranhem se vocês não conseguirem abrir o microfone, tá? Ele tá fechado aqui pro pessoal. E o chat também fica fechado, tá? Para não atrapalhar aqui nosso diálogo. No final, se a gente conseguir, a gente tenta abrir algumas perguntas aqui pro chat, tá? Para a gente ir conversando e tirando algumas dúvidas. Mas é só para vocês não se assustarem, tá? E vamos começar então, né, o nosso diálogo. Para começar, assim, o primeiro ponto, eu queria já trazer uma questão bem polêmica, né? Já vamos começar assim, né, se soltando, que é a questão de como nós vamos enxergar a clínica dentro das novas subjetividades, então, dentro das novas organizações do sujeito. Então, uma coisa que nós vamos trazer aqui para vocês é muita comparação de clínicas, comparação de teorias, né? Então, inicialmente aqui eu vou apresentar para vocês a psicanálise clássica, teoria freudiana. A professora Tamara vai apresentar os pós-freudianos, depois nós vamos apresentar os contemporâneos, né? Para a gente ter um pouco essas comparações, porque eu quero fazer esse desafio para vocês, como psicanalistas, que é pensar que a estrutura da psique, ou seja, a teoria que Freud organizou frente a como a estrutura psíquica que se organiza, não mudou, ela continua a mesma, né? Então, consciente, pré-consciente, inconsciente, existe até hoje. Então, essa estruturação psíquica, ela continua a mesma. Mas o que mudou muito, que nós vamos observar, é as novas organizações subjetivas. Então, é a forma como as pessoas falam dela e falam dos outros. Isso aqui mudou muito da época de Freud. A forma como eu falo de mim, das minhas questões, das minhas culpas, das minhas angústias. Isso aqui a gente vê que houve uma mudança muito grande. Então, como é que nós, dentro dessa base teórica, dessa estruturação da mente, vamos observar esses novos sujeitos? Então, algo que a gente vai observar muito na clínica atual, que é diferente ali de Freud, é essa crítica desse vazio existencial, né? Tipo, eu não sei quem eu sou, eu não sei a quem eu pertenço. Não sei se vocês que estão atendendo percebem a repetição dessas falas. Eu não pertenço à minha família, eu não pertenço a ninguém, eu não sei, quem eu sou, né? Então, há um colapso desse sentido de si mesmo. Há um eu, assim, muito fragmentado, né? Um eu que não consegue dizer, eu sou assim, eu gosto disso. Há alterações muito fortes desse eu e excessos de emoções, né? Tipo, excessos de apaixonamento, ou excesso de vazio, ou excesso de euforia, ou excesso de melancolia, ou excesso de preocupação com o corpo, muita compulsão alimentar, algo que Freud não existia na clínica dele, né? Então, esses excessos demonstram pra gente um novo sujeito. E como que a gente vai lidar com esse novo sujeito, né? Então, entrando aqui já em Freud, se a gente pensar então que a clínica hoje
vem desse lugar de vazio existencial, desse colapso de si mesmo, dessa clínica muito excessiva, né, de muitos afetos excessivos, de pessoas que têm dificuldade na relação, né, se desligam facilmente de uma relação, não é isso? Eu estou relacionando com alguém, de uma semana depois, eu sou super apaixonada, na semana seguinte eu já odeio. Né? Então, excesso de idealização e inferiorização de todas as relações, né? Como é que nós vamos lidar com isso quando nós vamos ver casos de Freud que não tem esse sujeito? Porque os casos de Freud vão estar muito vinculados ao conflito pulsional, né? Vai estar muito vinculado ao recalque. A neurose é advinda do recalque por causa da preocupação com a imagem que eu projeto para o outro. É esse eu ali, esse ideal do eu, o eu ideal, né? Essa imagem projetada que não combina com os desejos do id. Não é isso que Freud vai falar, né? Então, esse conflito pulsional, ou esse conflito entre princípio de realidade e princípio de prazer, gera, então, sintoma neurótico. Essa não é a clínica freudiana. E um dos papéis que Freud vai orientar dentro dessa clínica, né, da repressão, do recalque, da neurose, é um analista que interpreta. O papel de um bom psicanalista é um psicanalista que interpreta as associações livres, demonstrando o conteúdo inconsciente. Então, ele dizia que quanto mais a gente repetisse, né, e interpretasse, quanto mais quantidade de conteúdo interpretado, mais então o sujeito se tornaria mais saudável e menos neurótico. As interpretações do conteúdo inconsciente diminuiriam, então, o sintoma neurótico. Era o início da psicanálise clássica, né? Esse excesso de interpretação, vindo então das portas do inconsciente, né? O do xiste, da associação livre, dos sonhos, né? Então, é isso que a gente aprende na psicanálise clássica, né? É isso que todo mundo aprendeu no início das aulas, né? Sobre psicanálise, tá? E a ideia também de que esse sujeito é organizado na infância, não é? Então, o eu, vindo muito desses complexos edipianos, principalmente, então o Édipo como ponto central da neurose, por causa do limite da sexualidade, pelo sujeito existir numa civilização ao limite da sexualidade e o conteúdo neurótico vindo desse limite. Não é isso? Base clássica, freudiana, tá? Mas aí eu quero convidar vocês a pensar que esse excesso de interpretação acabou que não produzia melhora. E Freud fala disso, né? Quando ele vai falar das histéricas. As histéricas têm uma análise interminável. Ele vai dizer, né? Eu não sei mais o que fazer. Eu estou interpretando, interpretando, interpretando e não vejo resultado. Então, comece a perceber que só interpretar um conteúdo, por exemplo, um ato falho, um conteúdo inconsciente, não trazia melhora psíquica. É como se mudasse um sintoma por outro, né? Um sintoma neurótico por um outro sintoma neurótico. Tá? Então, só eu interpretar um ato falho ou um sonho, mas aquilo não produzir mudança no eu, ou simbolização para esse eu, não haver melhora. Então, um texto assim importantíssimo de elaboração do próprio Freud é o eu e o id. Quando ele pensa, tá, mas talvez a questão não seja a interpretação, mas talvez seja a simbolização do eu, como esse eu foi constituído. Né? Então a gente tem que talvez fazer esse desafio, um desafio grande, daí a professora Tamara vai ter vou passar para ela, porque como é desafio, vou deixar na mão dela, mas o desafio da gente pensar a neurose além do complexo de Édipo. Então, aqui Freud trabalha a clínica muito voltado ao conflito pulsional, né, gente? Então, pulsão sexual, princípio de realidade, depois ele vai trabalhar a pulsão de vida, a pulsão de morte. Ele está voltado exatamente sobre essa energia, essa pulsão, que o sujeito existe dentro dele, que investe no outro, libidinalmente, ou desinveste no outro. É essa a questão, mas ele está tentando tratar uma questão relacional. Né? Então, o complexo de Édipo é uma fixação libidinal no corpo da mãe. Isso é conflito pulsional, que não combina com o limite do princípio da realidade, que é o limite social. Não combina, né? Mas aí ele pensa, tá, mas como é que a gente trabalha isso aqui? Será que é só o complexo de Édipo? Para onde a gente vai? E aí o desafio da professora Tamara é exatamente o desafio dos pós-freudianos. Porque Freud foca exatamente a questão pulsional e traz um vislumbre desse eu. Não, mas o eu é quem organiza a pulsão. Ele começa a construir essa ideia de que é então o eu que fala assim: ó, pulsão de vida é isso aqui, pulsão de morte é isso aqui. Ele que vai organizando os excessos pulsionais e a fragilidade do eu, né? Quando o eu então é muito frágil, ele é engolido pelos excessos pulsionais. Ele começa essa ideia.
E desse ponto que os pós-freudianos vão então tentar descobrir, tá, existe o conflito pulsional, mas aonde esse conflito pulsional é gratificado? Qual objeto? E como esse objeto lida com esse eu? E esse eu interferido por esse objeto? Então, os pós-freudianos vão lidar exatamente com esse lugar do objeto, ou seja, do outro, para entender exatamente como o eu consegue se construir para poder lidar com os excessos pulsionais. Então, começa ali uma construção de uma outra forma de enxergar o sujeito. Não mais vindo nessas neuroses, né, vindas do limite da sexualidade, mas na verdade um eu que não foi bem construído e por isso não lida com os excessos sexuais. Entende, gente? É uma virada na clínica. Não sei se isso é claro para vocês, mas há um outro olhar sobre o sujeito, tá? E a nossa questão, que é muito importante como psicanalistas contemporâneos, é nós enxergarmos isso. Não pegar as teorias de Freud, colocar num saco e jogar fora, né? Como muita gente diz que é totalmente, não dá para pegar nada, né? Totalmente desvalidado. Mas a gente pegar as teorias freudianas e colocar uma outra perspectiva, um outro olhar contemporâneo sobre elas fazer uma releitura vindo desse viés da relação do eu, da análise do eu, né? Como esse eu então é constituído. E esse eu não é só edipiano, né? Esse eu é relação mãe e bebê, é relação escola, relação sociedade, relação cultura, né? Relação com o próprio Narciso. Então, essa relação desse eu, né? Como que a gente vai pensar isso? E vindo principalmente do momento atual de uma sociedade extremamente narcísica. Então, as teorias de Freud sobre a neurose narcísica combinam muito hoje, né? Que é exatamente esse eu que tem, então, algum adoecimento, né? Algo dentro dele não foi bem organizado, a imagem de si mesmo, né? Como é que ele vai se ver ou não vai se ver. Então, o nosso desafio, talvez, eu gosto bastante que na psicanálise contemporânea traz a ideia de novas cartografias. Eu gosto dessa, porque dá para a gente imaginar bem. O mapa, não é isso? Depende da perspectiva de quem está fazendo o mapa. Eu posso estar aqui no Brasil, fazer um mapa a partir do Brasil, ou estar na Austrália e fazer o mapa mundi a partir da Austrália. Então, a ideia é que a gente consiga construir novas cartografias ou novas perspectivas sobre esse sujeito. Freud, quando ele constrói a cartografia teórica dele, ele constrói a partir de uma perspectiva, né? Principalmente sobre a questão da repressão sexual, das neuroses, da questão das fantasias edipianas, do desenvolvimento da sexualidade. Os outros pós-freudianos também vão construir a partir de outras perspectivas, né, dentro desse sujeito. Nenhuma cartografia a gente joga no lixo, mas a gente entende que todas elas têm perspectivas interessantes sobre a construção do sujeito. E hoje, contemporaneamente, a gente tenta ler todas elas, a gente tem que ler todas essas cartografias para poder ter uma técnica que aí a professora Tamara vai trabalhar, mais adaptativa. Olha, dentro dessa fala aqui, dessa escuta, essa cartografia me parece assim que eu vou conseguir entender um pouco melhor o sofrimento desse meu sujeito, né? Então, aí eu vou passar a minha fala para a professora Tamara e depois nós voltamos um pouco mais nessa discussão mais contemporânea, mas aí eu queria que a professora Tamara, né, tivesse toda a liberdade do mundo, conseguisse aqui seguir em frente, principalmente que ela vai trazer Ferenczi, que é o conterrâneo de Freud, que vai trabalhar um pouco esse outro lugar, né? Então, os pacientes traumatizados, né? Então, como é que Ferenczi vai trabalhar um pouco com esses pacientes? E daí ela vai entrar também nos pós-freudianos e depois a gente volta e conclui, certo? Bem-vindos, então, fica à vontade, professora Tamara. Obrigada, Prof. Laís. Parte mais difícil tu fez. Abriu caminhos. Muito obrigada. Gente, boa noite, bem-vindos. É uma alegria ver uns rostinhos aí que fazia um tempão que eu não encontrava, né, queridos? Não vou falar nome de nenhum para não gerar um ciúmes aí, uma disputa edípica aqui no nosso encontro hoje. É um prazer, é uma alegria, né, estar aqui com a Prof. Laís, uma colega que eu respeito, admiro, que eu tenho o maior orgulho e prazer de poder fazer parte da mesma instituição. Agradecer em nome da nossa coordenadora Laura, né, toda a equipe de colegas, pela abertura desse espaço de diálogo, né, que esse é o primeiro de muitos, né, Laís, que a gente vai ter ao longo do ano. Então, muito obrigada, Prof. Laís, muito obrigada, Laura, em nome da equipe CETEP. É um prazer, é uma alegria poder estar aqui partilhando com vocês um pouquinho da minha construção clínica, da minha travessia, da minha escuta, do meu manejo. E a parte mais difícil a Prof. Laís fez foi que abrir caminho, e agora estou aqui meio nervosa, meio tremendo,
já me entrego para vocês todinha, abro a minha vulnerabilidade, porque é assim que é a técnica que Ferenczi propõe, né? É a gente poder saber que somos sujeitos falhos, errôneos, saber que todos nós temos essa divisão, essa cisão que a Klein nos propõe, né? Sei o bom, sei o mal. Às vezes a gente fica nessa idealização de que somos perfeitos, né? E Winnicott vem com a ideia da mãe suficientemente boa, da analista, da professora suficientemente boa, da filha, do filho suficientemente bom. Porque professor perfeito, filho perfeito, analista perfeito não existe, né, gente? É para isso que a gente se analisa, para entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, com o nosso desamparo. Então já vou me entregando, já vou falando que tô nervosa mesmo, mas vamos lá, vamos construir o que é possível. E aí me coube então falar um pouquinho de Ferenczi e dos pós-freudianos, mas assim, parênteses, né, gente? Escola inglesa, escola britânica. Então eu vou dar uma pincelada aqui em Bion, em Klein, em Winnicott, que são esses teóricos que fortalecem a minha escuta clínica. Então eu vou partilhar um pouco do que eu vivo diariamente, né, dessa intersecção entre a teoria e a prática clínica. E aí, a Prof. Laís iniciou falando sobre Freud. Prof. Laís, vamos conversar, tá? Que associar aí, vai me ajudando aqui. Eu preciso que você me ajude para a gente desenvolver um bom encontro, certo? Já que tu é a única que está com o microfone aberto, vamos construir isso juntas. É, 1895, um projeto para uma psicanálise, psicanálise científica ou psicologia científica? Não me recordo. O projeto, vamos deixar assim. Freud fala que todos os aparelhos que o bebê humano, quando nasce, já tem o sistema respiratório, o sistema digestivo, cardiovascular, tudo ok funcionando. Mas tem um aparelho que precisa ser iniciado, que precisa nascer a partir do encontro com o outro, que é o aparelho psíquico. Né? Então, o nosso psiquismo, a nossa subjetividade, ela não está posta, ela não está dada. É preciso um outro que possa nos olhar para que possa nascer a nossa subjetividade, o nosso eu sou, né? Então, isso permanece e muitos outros achados, né, permanecem na construção, no segmento da escola inglesa, dos pós-freudianos. Mas, por que que eu trago isso? Como a Prof. Laís já colocou, a subjetividade, ela nasce do encontro entre os nossos instintos, aquilo que vem de dentro, com a cultura, Mal-Estar na Civilização, 1930. Então, nesse encontro daquilo que vem de dentro e daquilo que a cultura me exige, gera o mal-estar, o desamparo, né? Então, na contemporaneidade, o que a gente percebe? Aquilo que o Lacan fala, a queda do nome do pai, né? A queda das instituições, a queda dessa sensação de pertencimento. Então, a gente percebe que lá em fins do século XIX, início do século XX, na época de Freud e de suas pacientes, havia uma estruturação socioeconômico-cultural que reverberava no nascimento de um sujeito subjetivo, que era um sujeito mais centrado, como a Prof. Laís traz, é, na questão de conflitos da ordem da sexualidade. Daí eu trago o professor Loparik, que é uma referência em Winnicott no Brasil, que ele diz, né? Vocês já devem ter me ouvido falar isso em aula. Os pacientes de Freud eram relacionados ao conflito edípico, problemas da cama dos pais. Os pacientes de Winnicott são problemas do colo da mãe, da relação dual, da relação mãe-bebê. Então, Ferenczi foi o primeiro, né, o psicanalista húngaro contemporâneo a Freud, que participou, né, da Sociedade Secreta lá dos Anéis, que com a rixa do Jung, quando o Jung começou a trazer umas ideias que eram contraditórias à psicanálise clássica proposta por Freud, Freud, para preservar o arcabouço teórico da psicanálise recém-nascida, ele cria então essa Sociedade dos Anéis.
E Ferenczi faz parte, então, dessa sociedade, né? O que que eu estou querendo dizer com isso? Que Ferenczi propõe a escuta, uma escuta sensível. Ferenczi propõe uma elasticidade da técnica. Freud, ao meu ver, e aí a Prof. Laís pode me ajudar em relação a isso, ele estava muito mais preocupado com a teoria, em produzir teoria metapsicológica, para entender sobre como esse aparelho psíquico ele funciona. Ferenczi não tinha essa responsabilidade e essa preocupação. Então, ele foi um dos primeiros, ou melhor, ele foi o precursor, né, que começou a olhar para essa relação dual, para essa relação mãe-bebê. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês hoje aqui no nosso encontro. Me coube falar, então, das contribuições de Ferenczi, da Escola Britânica da Psicanálise, nas figuras destes autores, que é a clínica do sensível, da responsabilidade afetiva, do tato, do intuitivo, a clínica da relação, a clínica dos vínculos, a clínica do amparo. E eu comecei falando sobre essa questão do contexto, né, do contexto da época de Freud e do nosso contexto atual, e eu mencionei Lacan, a queda do nome do pai, justamente para falar sobre esses espaços, né, esses espaços de pertencimento, para chamar atenção para o ambiente, porque é no ambiente que a gente vai poder, então, já vou puxar o Winnicott, né? O Winnicott fala que o primeiro ambiente é a nossa mãe, é o útero materno, depois o colo. Ele vai dizer aquela frase que o bebê sozinho não existe, né? O bebê, ele precisa de uma mãe para que haja um vínculo, para que haja uma relação, para que ele possa nascer. Então, o Joel Birman, né, um psicanalista contemporâneo que a Prof. Laís vai desenrolar um pouco mais a ideia, ele fala que as subjetividades contemporâneas são sujeitos feito barcos à deriva, que não tem esse porto seguro. Então, quando a gente está falando da escola britânica de psicanálise, da escola inglesa de psicanálise, a gente fala desse holding, desse continente. Até eu e a Prof. Laís, a gente montou um roteirinho para o nosso encontro de hoje, daí eu fiz uma brincadeira com ela que o documento do Drive, do Word, que eu e ela ficamos colocando as nossas ideias ali, construindo o nosso encontro, ele serviu como um continente que abrigou, que deu hospedagem para as nossas ideias. Né? Então, agora, nesse momento, eu estou abandonando o roteiro, porque a Prof. Tamara não funciona como roteiro, e como a Prof. Laís disse, né? A gente criou o roteiro, como o mestre Cláudio Tebas. O roteiro é só uma desculpa. O que importa é aqui, é a conexão emocional. E agora que eu abandonei o roteiro, eu tô olhando para os olhos de vocês, agora acho que a coisa vai fluir. E é isso que Ferenczi propõe, o encontro, a conexão emocional. E é assim que a Prof. Tamara funciona, é assim que a psicanalista, a psicóloga Tamara funciona, a partir de um encontro emocional. Porque quando eu olho nos olhos, quando gera essa conexão emocional, e Ferenczi traz essa questão. Porque Freud fala da regra fundamental da psicanálise, que vocês todos já devem ter ouvido falar, mas eu vou repetir aqui, que é a abstinência, a neutralidade, a associação livre de ideias e a atenção flutuante. Essa era a regra fundamental. Freud fala também, como a Prof. Laís muito bem pontuou, a questão da interpretação. Qual é a técnica, né, no manejo clínico que se usa? A interpretação, a elucidação, a clarificação. Mas como a Prof. Laís colocou, e o Ferenczi também reclamou, né? Ferenczi fez análise com Freud, né, em três períodos diferentes, e ele saiu super queixoso, né? Ele saiu reclamando mesmo do Freud, porque ele dizia que o quê? Que o Freud, como a Prof. Laís mencionou, ele estava muito mais preocupado em trabalhar as neuroses, né, a dissolução ali dos conflitos psíquicos, do que propriamente ofertar um espaço para escutar o sujeito, para dar esse espaço continente, esse solo fértil, para que o sujeito pudesse crescer, expandir consciência. E aí, nesse sentido, vem Bion na nossa conversa, no nosso diálogo, né? Que Bion, né, que faz parte da Escola Britânica de Psicanálise, ele nos fala da psicanálise em expansão.
E aí ele traz, e aí eu vou linkando, vou costurando esses todos os autores, que o que eles têm a ver? Ferenczi, Klein, Winnicott e Bion, o que liga eles é eles fazerem parte da psicanálise vincular, da relação objetal. O que é a relação objetal? Enquanto Freud pensava assim, eu tenho prazer com o objeto, né? Eu compro um carro, uhul, né? Me dá aquela satisfação de gozo, mas logo passa. Eu conheço, né, a Prof. Laís, começo a conversar, viro amiga, toda vez que eu ver a Prof. Laís, é um objeto que satisfaz e dá prazer e gratificação. Mas os teóricos que falam da relação objetal, que é essa nova escuta clínica proposta por Ferenczi, ele vai falar do vínculo, da relação, que não é o objeto em si, enquanto Freud falava, né? O objeto alivia a minha tensão, me gera prazer e gratificação. Não é o objeto, e sim a relação, o vínculo que eu estabeleço com este objeto. Por isso que aqui, quando a prof. Tamara deixou de lado o roteiro e começou a olhar para os olhos de vocês e houve essa conexão emocional, a gente começou a se relacionar e viver essa experiência do nosso encontro. E aí, Bion vai falar do aprender da experiência, né? Quando a gente está conectado emocionalmente, e aí eu vou voltar lá para a segunda regra fundamental, que é essa, a mudança principal, né, da proposta de Freud para Ferenczi, que é a ética do cuidado. Então, Ferenczi instaura a segunda regra fundamental. Enquanto Freud falava, a primeira regra fundamental para que a psicanálise ocorra, para que um processo analítico pudesse ocorrer, é a abstinência, neutralidade, a abstinência, neutralidade, associação livre de ideias e atenção flutuante. Ele vai dizer que o analista precisa se manter distante, que as questões, as emoções do analista que são despertas ali no encontro, na relação, no vínculo, irão atrapalhar, serão resistência do analista. Já o Ferenczi propõe a utilização da contratransferência, que tudo aquilo que a gente sente no encontro, que a gente pensa e acessa no encontro, isso vai contribuir para que nós possamos acessar conteúdos clivados, conteúdos recalcados, conteúdos ainda inconscientes. Então é a Klein que vai instaurar e é o Bion que vai dar aquela melhorada nessa ferramenta clínica, que é a identificação projetiva, que é através de eu, Tamara, analista, quando eu sinto o encontro e eu me permito pensar, e eu me permito utilizar da minha mente enquanto espaço continente para amadurecer o que eu estou sentindo e devolvo para o analista, para o analisando, desculpa, em termos de pergunta, de reflexão, de proposta para poder expandir. Esse conteúdo recalcado, esse conteúdo clivado, ele vem para a consciência no campo. E aí vem Thomas Ogden, vem Tonino Ferro, vem André Green, que são psicanalistas contemporâneos, que falam sobre o campo relacional, o campo analítico, que é esse terceiro que surge do encontro de duas mentes, do analista e do analisando. Então, gente, não sei se eu estou me fazendo muito clara, mas a ideia que eu quero transmitir para vocês é justamente essa ruptura entre o pensamento clássico freudiano e essa nova escuta que Ferenczi propõe e que a escola britânica, a escola inglesa de psicanálise segue desenvolvendo. Qual é a diferença? Primeira e segunda regra fundamental, vamos trabalhar nessa ideia, né? Primeira regra fundamental, valoriza o distanciamento, a neutralidade e a abstinência. Freud vê a intervenção de uma reação, né, através dessa conexão do que eu sinto, do que eu penso, como uma resistência. E aí Lacan, né, vai retomar Freud, vai seguir desenvolvendo, por isso que eu fiz a brincadeira, né? Vou falar dos pós-freudianos, mas escola inglesa, porque tem Lacan, tem outras escolas aí que em outros momentos a gente faz outros encontros. Mas hoje, né, partilhando um pouco da minha clínica, eu quis falar, né, sobre o Ferenczi e a escola inglesa justamente para trazer essa contribuição de Ferenczi, que é a segunda regra fundamental da psicanálise, que é a ética do cuidado, que tem a ver com
com a utilização da mente do analista como um instrumento, como uma ferramenta para poder se conectar àqueles conteúdos recalcados e clivados através da utilização da contratransferência. Então, isso é a principal divergência, diferença entre aquilo que Ferenczi propõe e o que Freud havia sugestionado, né? E a ética do cuidado, então, vai falar sobre essa exposição da vulnerabilidade, porque quando eu mostro as minhas emoções, de certa forma, eu também estou me colocando vulnerável. Qual era o grande receio do Freud, né? Que ele dizia que a utilização da contratransferência seria uma resistência e poderia gerar uma transferência negativa, impedir que um processo analítico pudesse seguir, né? O grande receio era essa mistura, né? E aí, essa mistura no sentido de não haver uma castração, de não haver um limite e, portanto, não haver um trabalho analítico. Mas Ferenczi vai dizer que é justamente pelo analista, daí ele vai falar da análise de caráter, né? É a ética do cuidado, a partir das contribuições de Ferenczi, que dá base para a questão do tripé, né, da análise do analista, porque se o analista se conhece, conhece as suas vulnerabilidades, conhece a sua pulsão autodestrutiva, a sua pulsão de morte, a sua hostilidade, as suas ambivalências, quando isso vir na sessão, ele vai saber, isso é meu, isso é do outro. Então, o maior receio do Freud era que houvesse esse imbróglio, né, essa mistura, essa simbiose, e daí então impedisse a função da análise poder ocorrer, que é expandir consciência, que é o amadurecimento mental. Mas Ferenczi vai dizer que é justamente o contrário. É justamente pelo analista ter o seu espaço de escuta, entender a sua vulnerabilidade, entender a sua fragilidade, que aí então é que ele vai, a partir desse processo de integração, de integrar, né, essas partes autodestrutivas, hostis, e se reconhecer, né, esse seio mal e esse seio bom como uma unidade, é isso que irá favorecer uma escuta ética. E aí que a Prof. Laís falou antes, eu não sei como é que a gente está de tempo. 9 horas? Eu queria só puxar teu gancho, Claro, porque para trazer um pouco mais para a prática, talvez para vocês pensarem um pouco na prática de vocês. Qual que era o medo de Freud, né? Era da resposta da demanda. Então, a questão era, se eu me envolvo emocionalmente, se eu sou um analista presente, se eu levo em consideração com a transferência e como eu me sinto, o medo dele era que o analista correspondesse à demanda do analisando, principalmente demandas erotizadas, né, que são os casos da época, né, os casos que ele enfrentava dos colegas dele, que caíam exatamente na sedução das histéricas e tinham alguma relação com as histéricas. Então, quando ele faz a regra da neutralidade, é esse corte do que é do analista e do que é do analisando, né? E ele faz a questão da neutralidade para que a transferência aconteça, para que então esse analisando se apaixone pela imagem que ele projeta em mim, não exatamente eu, analista, eu, Freud. Mas nessa imagem neutra, ele agora, como uma relação especular, que aí Lacan vai trazer bastante, se apaixona por mim. Só que a questão, né, Tamara, é interessante, por isso que eu gosto muito de diferença quando ele fala que a técnica tem que ser adaptativa. Porque é muito interessante a gente pensar que, para alguns pacientes, essa técnica funcionava. A não resposta da demanda, o corte, a castração, a neutralidade, né? As interpretações um pouco mais incisivas, o não retorno desse afeto, né? Esse lugar, para alguns pacientes, funcionava. Para outros pacientes, que eu acho que tem, eu acho não, eu tenho certeza que tem muito a ver com os pacientes pós-freudianos da escola inglesa, não funcionava essa técnica. Não estava gerando fruto, principalmente com pacientes borderline, ou pacientes que tinham aspectos psicóticos mais elevados. Que esses pacientes não têm nem condições de ter uma livre associação, porque são pacientes que não conseguem fazer metáfora sobre aquilo que eles trazem, que é algo importantíssimo na interpretação. Então, na interpretação, eu devolvo, eu implico a interpretação, falo sobre uma metáfora inconsciente, então trago uma
decifro, né, aquele conteúdo repetitivo inconscientemente, o sujeito recebe aquela interpretação e cria uma nova metáfora sobre si mesmo. É esse o movimento, né? Repetir, recordar e elaborar. Então, eu vou interpretar, tu repete, 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 eu interpreto e agora você elabora. E aí cria uma nova metáfora, e essa nova metáfora se inscreve no inconsciente pela junção, né, do trauma com a representação. Então, agora eu estou te representando o teu conteúdo inconsciente, diminui sintoma, tô entendendo, gente? E aí há uma nova metáfora. A questão do desenvolvimento da teoria, que tem muito a ver com a própria clínica, é que essas novas metáforas não estavam acontecendo em alguns pacientes. Essas interpretações e essa neutralidade excessiva, assim, né? Tipo, olha, eu não vou te devolver afeto, eu não vou te dizer para você, sim, esse trauma aconteceu, como o Ferenczi fazia muito, né? Que é a representação da realidade. Sim, esse trauma aconteceu, sim, você sofreu um abuso, sim, esse abuso não é sua culpa. Então, essas representações da realidade surgiram como técnica quando se percebe que só a interpretação não tinha resultados clínicos. Então, eu acho muito interessante isso, gente, o quanto a teoria se alimenta da clínica, o quanto a teoria vai se desenvolvendo a partir da nossa escuta e da nossa percepção pelo sujeito. E isso nos mostra, né, Tamara, que a gente não sabe nada, que a gente não sabe nada sobre a mente humana e que nós estamos em constante aprendizado, em constante, né, vivendo essas experiências e aprendendo sobre elas. Então, quando os pós-freudianos, principalmente a escola inglesa, traz essa nova técnica, e Ferenczi, né, que é o psicanalista dos pacientes traumatizados, é ele pensando que é necessário outras técnicas, é necessário outros manejos. E quando a gente pensa um analista presença, como a gente pensa contemporaneamente, ou seja, um analista que faz parte do diálogo, não é só um paciente que está no divã olhando para a parede, falando sobre as suas questões, e eu pegando uma coisa ali, outra aqui interpretando, mas é uma relação, como a Tamara colocou, de olhar um no olho do outro, uma relação de frente, de diálogo, né, de troca de então de emoções, de afeto. Ele está querendo dizer que existem, então, subjetividades e sujeitos que têm um adoecimento psíquico tão elevado que não conseguem nem falar sobre si, que não conseguem trazer nada na associação livre. Por quê? É um desamparo tão absurdo desse outro, né? Porque eu preciso desse outro, eu preciso dessa linguagem desse outro, e eu preciso de um ponto que eu vou conversar com vocês, da simbolização do outro sobre o mundo para mim, que é o que os pós-freudianos vão falar muito, a escola inglesa, que é a necessidade da simbolização. Então, a mãe suficientemente boa simboliza, né? Exatamente pelo afeto, pelo ambiente seguro, a criança agora ela consegue lidar com essa realidade. O holding, o handling, tem tudo a ver com essas condições de observar o mundo real, né? A realidade em si. Laís, só um ponto que eu acho que é importante, daí te ouvindo falar, eu consegui entender que é a questão do fortalecimento do eu sou, né? Do fortalecimento do ego, que eu acho que isso que tu pontuou na tua fala inicial e que eu tentei trazer, mas te ouvindo falar me fez mais sentido para a gente poder entender, né? Que eu acho que essa fragilidade que tu traz é a fragilidade narcísica de que se sobrepõe, então, ou o id ou o superego, né? Nas subjetividades que chegam na clínica, que são esses transtornos, né? O transtorno do humor bipolar, transtorno de personalidade borderline, há um enfraquecimento dos recursos egóicos para fazer, então, essa mediação. Aí, ou a pessoa fica extremamente regida pelas exigências do superego, alinhado às exigências da cultura, né, de ser perfeito e tal, Uhum. ou ela fica regida pelo id, né, por esses impulsos. Não existe um ego com recursos para poder fazer essa mediação, né? Eu acho que, em síntese, a contribuição de Ferenczi e da escola inglesa é relacionada a esse espaço para que o eu possa nascer. O eu sou, o subjetivo, aquele que sente e aquele que pensa, porque não tem sexualidade e não existe um sujeito poder fazer essa mediação sem antes existir, né? Sentir-se pertencente. Só para a gente ir costurando, tá vendo? Ó, é isso que é a Eu relação. acho Isso é que isso mesmo que tu trouxe é o que, como o analista possui, a mente do analista funciona.
Porque eu quero Uhum. pensar com vocês, não é que vocês têm que seguir só Bion ou Klein ou Freud, mas que vocês podem sim fazer essa junção teórica analisando o contemporâneo, que é o que a professora Tamara acabou de fazer. Então, pega uma teoria de Freud que diz que o eu organiza as pulsões, é o eu que organiza, né, as questões pulsionais, e junto com a outra questão que diz que mais é o eu organizado pela relação primária. Então, olha só, a gente está juntando para que a gente possa ter uma capacidade mais clara sobre esse sujeito. Então, quando a gente diz assim, existem esses pacientes que precisam de mais do que uma interpretação, eles precisam de uma continência, de um espaço seguro, para que eles regridam nessa fase desse eu que foi, como eles coloca, um trauma, né, de um congelamento, ou um falso self se organizou, né, ou uma falha de uma integração, ou não teve uma função alfa, como o Bion coloca. Mas, ou como Freud também coloca, né, faltou a libidinização do corpo desse bebê, Freud também fala disso, né, são pacientes que nós vamos trabalhar, pacientes então regressivos, onde o trauma está vinculado à relação mãe-bebê. Freud também vai falar sobre isso, relação mãe-bebê. Só que ele não deu tempo, ele não estava, né, o foco dele não estava no manejo clínico desse adoecimento que vai vir muito dali de férias, quando ele trabalha a questão dos pacientes traumáticos, então a pulsão de morte e a criança mal acolhida, ele está falando exatamente disso, tá? Mas tem excessos pulsionais que tomam conta dessa criança antes dela organizar o eu. Então a gente vai pensar contemporaneamente a clínica do desamparo, que então sujeitos que estão inundados por um desamparo narcísico muito grande, ou seja, ou eles tiveram, eu gosto muito, Tamara, do André Green, que usa muito essa metáfora, que é quantidade e qualidade de afeto. Eu gosto Uhum. dá para pensar nos meus pacientes. O que que faz o eu ser fragilizado? Né, um adoecimento narcísico. Como é que esse eu, né, sofre e não consegue se constituir para poder lidar com os excessos pulsionais? É um efeito com uma qualidade ruim ou uma quantidade ruim. Porque não pode nem ser muita quantidade de afeto, nem pouca quantidade. E a qualidade do afeto também importa. Então, eu vejo isso bem claramente, que os Bion, quanto o Winnicott, quanto o Klein, falam exatamente sobre a qualidade do afeto. Que Uhum. afeto que tem que ser? Que relação objetal, que relação vincular tem que ter esse eu com o outro? Que tipo de outro, né? Como que deve ser a relação desse outro para organizar esse eu? Que tipo de afeto esse bebê está recebendo? Porque é um afeto demais, que aí a gente entra na sociedade narcísica, né? Que é o adoecimento dessas neuroses narcísicas, que são essas crianças totalmente inundadas por esses afetos de qualidade, de quantidade excessiva, com uma qualidade muito ruim. Então tá, Uhum. eu te dou tudo, eu super protejo você, você é a melhor da turma, você é incrível, eu te faço todas as aulas de inglês, hipismo, ginástica, você faz tudo, te dou tudo o que você quer. E é um excesso, não é? De afeto. Mas tem uma troca. Eu te dou tudo isso se você for a criança perfeita que eu quero. Essa troca desse afeto gera esse eu enfraquecido, que é um eu, como o Índico vai falar, sem capacidade de autonomia, sem brincar, sem espontaneidade. É um falso self porque o afeto ele tem uma dívida. Eu recebo esse afeto, mas eu tenho que dar alguma coisa à troca desse eu ou desse outro, porque se eu não der essa troca para esse outro, acabou o afeto. E tudo que nós queremos, né, professora Tamara, é ser amados. Tudo que a gente quer é ser visto, reconhecido, amado. Olha, que E lindo que todos você nós, né, é. para o país, Todos nós. todos nós, Não não, importa a a gente idade. está sozinho na nossa análise, a gente acha, ai, sou eu. Não, somos todos nós, e é isso que a psicanálise nos diz, né? Exatamente. É todo mundo, gente, não importa a idade, tá? É isso que a gente vê na análise dos nossos pacientes, né? E Uhum. nossa também. Nós só queremos amor, né? Isso mostra. E aí o que a gente percebe é que tem, pelo menos na minha clínica, eu tenho percebido bastante, professora Tamara, sujeitos que precisam muito do amor do outro, são extremamente carentes da relação com o outro, mas não reconhecem que precisam do outro. Não reconhecem que são estruturas narcísicas, ou seja, eu preciso tanto, eu tenho tanta carência, tanta insegurança, tanto vazio, tanto excesso de depressão, melancolia, ou pânico, ou fobias, ou compulsão alimentar, mas eu não reconheço para ninguém que eu preciso do outro para poder me sentir completo. Então fica uma impossibilidade de melhora, uma impossibilidade de interpretação, de metáfora, né? Fica nessa coisa vai, não vai, nessa questão mais repetitiva, que a gente vai pensar que são a clínica da psicanálise, né? Essas neuroses narcísicas desses sujeitos que nem percebem o quão adoecidos eles são.
nem percebem, não é isso? Não sei se tu percebe na tua clínica, a minha é muito claro, nem percebem a quantidade de um buraco, né, absurdo que tem dentro deles, né? Sim, Então, eu prof. gosto, Laís, eu pode vou te falar. Uhum, ensinar para a gente ir costurando assim, só para a gente pontuar, essa é a principal diferença dos pacientes do Freud para os nossos atuais, da clínica atual, que os do Freud tinham esse eu fortalecido e a maior questão era o recalque, né? Reprimia, repressão, então esse culpa, né? retorno. Uhum, E na atualidade é mais da ordem da clivagem, né? Tu foi falando e eu fui me lembrando toda a metapsicologia que o Ferenczi propõe, toda a compreensão do aparelho psíquico, do psiquismo. Então, quando tu fala que eles vêm assim, sem querer admitir, né? É o que eu fiz aqui no início, olha, gente, tô nervosa mesmo, né? Vou já entregar o jogo para a gente ir se conectando real, né? Que é a forma como cada um de nós se defende da sua angústia. Então, os pacientes da clínica contemporânea, as pessoas que chegam, nós, né, a gente tem esse funcionamento muito mais de negar, de não querer entrar em contato, de ser autossuficiente, de ser perfeito, de ser. Porque Deus o livre, se eu entrar, né, o medo do colapso, que o Winnicott fala, né? Se eu entrar e se eu expor a minha vulnerabilidade, vai ser um buraco sem fim. Isso eu escuto muito na clínica, Prof. Laís, não sei se tu escuta, mas uhum. assim, esse medo de falar o quanto é falho, o quanto depende, sim, do nosso espaço, o quanto depende, talvez, do marido, da esposa, dos pais. Essa questão da dependência, não sei como tu vê isso na clínica. Sim. Eu vejo isso bem claramente e talvez entra no que Joel Birman vai falar, né? Que ele vai trazer exatamente essa questão contemporânea, que a gente tem que interpretar menos e sustentar mais. Uhum, Porque esse sujeito, se você interpreta dizendo, não, mas você é extremamente carente, você é extremamente inseguro, isso aqui é uma repetição dessa criança que precisa da mãe. O que que ele vai fazer? Não, tá errado. Não, isso que já aconteceu comigo, como experiência. Não, não é isso. Eu não sinto isso. Eu não sei porque eu tô pagando isso aqui para você. A irritação elevada, né, a raiva, porque a frustração, né, nessa clivagem, a frustração vai ser correspondida com a agressividade. E aí o que eu fico pensando é um livro ali do Násio, né? O Násio fala disso também, que toda interpretação feita no momento errado e da forma errada vai receber agressividade. Então, eu fico pensando muito nesse tato, como o Ferenc coloca, do momento certo de você falar algo e de você, como o Inês também coloca, né, segurem as tuas interpretações, o próprio sujeito vai chegar naquela interpretação sozinha, pelo ambiente sustentado, pelo ambiente seguro. Principalmente, gente, quando, se essa criança tem eu fragilizado porque ela precisa ser perfeita, ela vai também tentar ser perfeita na análise transferencial. Ela também vai tentar ser autossuficiente, perfeita. Eu já sei de tudo. Tudo que você me fala não é novidade. Não é isso? Tipo, não, eu mesmo elaboro as minhas questões, eu mesmo né, vou me autoanalisar. Daí aí tem analista que escorrega, né, Tamara, na casca de banana e fala assim: ah, mas então por que que você está aqui na análise? uhum, Isso é também a frustração do analista e devolver a agressividade, né? Por que que você está aqui na análise? Né? Em vez de, tipo, ouvir, não, mas tudo bem, então me fale o que é tão bom uhum. da tua vida. Era Isso aqui contra é isso que o sustentar. Freud relutava, né? Contra a transferência, mas assim, numa acting out, É, né? exatamente. Porque, e aí entra na questão de ter um inconsciente instrumental, que eu acho que aí entra o tripé. Porque você Uhum, só consegue sustentar se perceber na contra-transferência, porque a contra-transferência, gente, não é eu me sentir então desvalorizado, vou lá e desvalorizo o outro. Não é isso. É eu me sentir desvalorizado e percebo o porquê nessa relação eu me sinto inferiorizado. Por que que eu me sinto dessa forma? Porque é uma relação a dois, é uma troca que nós fazemos com o nosso analisando. E por que que eu me sinto assim? Daí eu vou trabalhar na minha análise exatamente essas minhas questões. Então, isso aqui é importante para ter esse inconsciente analisado, trabalhado, né? Ou seja, o meu inconsciente, eu tenho noção das minhas questões, que é o que você falou, né, Tamara? Tipo, eu sei dos meus excessos pulsionais, eu sei do meu minha própria loucura, né? E aí entra no teu ponto que tu falou, os meus pacientes, eles falam um pouco isso. Pacientes regressivos morrem de medo disso, tá, gente? Medo de enlouquecer. Eu acho que eu medo tô do colapso. enlouquecendo. Uhum, Eles falam isso, eu acho que eu tô enlouquecendo, por isso que eu tô procurando análise. O uhum, medo de enlouquecer. E não é porque eles não são loucos, porque todo mundo é. Não é isso. É o medo de perceber
que, na verdade, eu não me controlo, que eu nem sei Para quem eu sou. integrar, né, Laís? Para integrar Exatamente. ao ego. E se eu tenho um medo, né, o Winnicott fala medo do colapso, é porque lá no início da minha constituição psíquica já houve uma falha, um rombo, a falha básica que o Balint fala, né? Então isso me persegue, como o Winnicott fala, fantasmas, né? Os elementos beta ficam aqui me perseguindo. E se eu nego e não falo, se eu fico, né, ali sustentando essa clivagem, esse recalque, esse isolamento, aí que eu não integro, né? Sim, então vocês estão vendo como a gente tem se afastado na análise contemporânea da decifração, da interpretação. Não é porque a gente desvalida o que Freud construiu, mas é porque o que o nosso paciente está pedindo no momento é um outro manejo, é um outro olhar. Daqui 30, 40 anos, talvez seja diferente. E aí vão se construir outras questões, outras teorias sobre esses outros sujeitos. Isso aqui é uma forma da gente reconhecer que a psicanálise ela é o todo, ela não é um funil que olha só por um ponto. Ela tem uma construção na análise desse sujeito, né? E aí, assim, como a gente tem pouco tempo, né? Eu vou fechar minha fala e depois passar para a professora Tamara. Só a gente pensar como o Birman também coloca, a necessidade também da gente analisar o sujeito dentro do social. Isso aqui é importantíssimo para nós psicanalistas contemporâneos. Então, esse sujeito, ele tem esses atravessamentos desse outro, mas tem um outro social que também o atravessa. Então, uma cultura discriminatória, né? Como a gente deve trabalhar bastante feminino, também tem esse outro atravessamento de sofrimento nas mulheres. Então, existe sim uma questão discriminatória, de inferiorização, né? Própria da sexualidade feminina. Mil questões que a gente também tem que perceber dentro desse sujeito, que ele está num contexto social. Então, o Birman vai falar bastante sobre isso que um dos mal-estar contemporâneo tem a ver com o atravessamento social, de uma sociedade, então, muito neoliberal, muito narcísica, né? Muito discriminatória, onde a preocupação é só com o individual, com essa imagem, com o reconhecimento, né? Uma sociedade extremamente histérica. Então, a gente pensar dentro desses atravessamentos, a importância, então, de sustentar o sujeito, de simbolizar também essas questões, porque é o que a Tamara trouxe. Se eu digo assim, estou com medo de enlouquecer, o analista tem que dizer para ele: enlouquecer é como voltar ao colo da mãe. Isso é simbolizar um afeto, uma emoção, um trauma. A gente precisa trazer essas implicações de pensando na organização desse eu que ele precisa de símbolos. Sem símbolos a gente não é ninguém. A gente precisa de uma rede simbólica para saber como o mundo funciona, né? Então, a questão que eu quero apresentar para vocês é essa: sustentar a experiência do sujeito. E aí entra a ética, porque se o psicanalista não tem ética, ele não consegue fazer esse movimento. E ética, eu não vou nem trabalhar só a ética do cuidado, tá? Mas eu vou trabalhar com ética como psicanalista. Ética de fazer a tua análise, de fazer a tua supervisão, de estar em constante estudo, aprofundamento. Ética de saber que nós lidamos com questões de vidas, né? E como o Freud coloca, o neurótico é extremamente sugestivo. Então, talvez vocês tenham que prestar muita atenção no que a gente devolve para eles, o que a gente sugere, né? O que a gente implica, a responsabilidade desse cuidado com o outro. Isso também tem a ver com a ética, né, Tamara? Então, o ponto que eu quero deixar para vocês é isso. Só é possível sustentar a experiência do sujeito na clínica se nós estamos pautados dentro de uma ética, tanto de cuidado do outro quanto do cuidado de nós mesmos. Né? Eu acho que esse que é o ponto. E aí eu vou deixar para a professora Tamara finalizar. Está com você, termine com chave de ouro, né? E muito Não, mas eu obrigada acho que por a gente esse pode diálogo. seguir esse ping-pong que eu acho que tá mais produtivo, tá mais construtivo. É, que isso que a Prof. Leis pontua é a abertura, né? A abertura do espaço psíquico. Duas questões que a gente precisa trabalhar muito na nossa análise pessoal para poder sustentar a clínica, que é o nosso narciso e o nosso édipo. Por quê? A pessoa mais importante ali no encontro é o meu analisando, é o meu paciente, né? São as questões dele que me interessam. A gente está ali para acessar, para pensar, para elaborar novos caminhos a partir dos conflitos, das necessidades emocionais, dos desejos daquele sujeito. Então, tem muitas pessoas que criticam, né, o Winnicott, Bion, quando fala do uso da contratransferência. Mas como né, mencionei na fala da Prof. Laís, não é assim, o meu paciente me falou uma coisa que me despertou uma raiva, ou me despertou uma insegurança,
Não é eu já atuar ali. Não. Aí é que está a mente do analista, a ética do cuidado, os cuidados com a nossa mente, a gente se analisar para poder desenvolver a nossa ferramenta primordial, o nosso instrumento primordial, que é a nossa mente. Então, assim, se tu te forma em odonto, tu vai abrir um consultório, tu precisa comprar todo um equipamento, né? Se tu te forma em, sei lá, que mais, gente? Em medicina, tu precisa, né, investir com vários equipamentos instrumentais. Qual é o instrumental? E aí Bion vem, né, com essa ideia de psicanálise instrumental, que é uma psicanálise não ontológica, não epistemológica. Ele não está preocupado em falar sobre como que a mente nasce, como ela se constitui, como ela amadurece, como ela adoece, e sim como que a gente trabalha, né? Como que a gente provoca mudanças internas, subjetivas, que vão reverberar em mudanças externas, que aí a pessoa vai e aos pouquinhos expandindo, né? Se casa, se separa, decide ser mãe, decide se mudar, decide assumir o seu desejo. Mas antes de assumir o desejo, existem demandas emocionais, necessidades emocionais que elas precisam ser vistas e validadas. Eu gosto muito, para Flávia, daquela ideia assim, né? A gente fazer uma linha, né? Que primeiro, e aí eu volto para a ideia do Narciso e do Édipo. Primeiro, a gente precisa desenvolver um ego estruturado, trabalhar bem o nosso narcisismo. Quando eu digo narcisismo, eu estou me referindo à nossa identidade, aquilo que sustenta, poder sentir, poder pensar, o eu sou proposto por Winnicott, né? E aí, depois que eu já tenho as minhas demandas enquanto sujeito subjetivo, né? Quando já nasceu o aparelho psíquico que é capaz de sentir as experiências, digerir, metabolizar, aí eu vou evoluindo. Aí eu saio, né, desse conflito narcísico identitário de vazio existencial e eu vou caminhando e aí eu chego nos conflitos relacionados à sexualidade, no conflito edípico, mas primeiro as primeiras coisas. E aí, voltando o que eu estava falando, da necessidade da abertura do espaço psíquico para ouvir o outro, quando eu falo de que é preciso, na nossa análise pessoal, a gente trabalhar o nosso narciso, o nosso édipo, para que a gente se abstenha do nosso narcisismo, para poder ter esse espaço aberto, daí esse espaço neutro, como o Freud propõe, no sentido de deixar as minhas questões de lado, para receber o outro, que é o que o Ferenczi fala dessa escuta hospitaleira, né? De receber, de dar hospedagem desse solo fértil que o Bion fala, né? De poder deixar que as identificações projetivas venham até a minha mente, encontrem solo fértil, essas proto-emoções, esses proto-pensamentos, essas sementinhas sejam germinadas na mente do analista e possam nascer. Então, eu preciso trabalhar na minha análise pessoal muito o meu narcisismo, para que eu me coloque, né, como segundo na cena, para que os holofotes sejam para a questão da história, dos conflitos, das necessidades emocionais, dos desejos do meu analisando, e eu trabalhar também o meu édipo, porque eu não vou ficar ali como um superego, né, rígido, crítico. Então eu preciso me abster dessas duas posições. Porque quando eu digo de uma postura mais edípica, trabalhar o meu édipo? Porque o édipo, né, na construção da teoria freudiana, é o herdeiro do complexo de Édipo. Portanto, o nome do pai, né, a regra, a moralidade. Então, eu preciso ter isso muito trabalhado em mim, tanto o meu narciso quanto o meu Édipo. Porque se eu fico numa posição ou narcisística, narcisista, né, eu vou estar ali querendo massagear o meu ego e não me abrir, entrar em contato e trabalhar as questões psíquicas do meu analisando. Ou se eu não tenho meu édipo muito bem trabalhado, eu vou estar querendo impor, né, as minhas verdades, o meu jeito de ler a realidade. Então, gente, sustentar uma escuta neutra, mas ao mesmo tempo que gere conexão emocional, é complexo, como ser humano, né? Temos toda essa complexidade. Mas, em síntese, para fazer um resumo assim da minha fala e partilhando um pouquinho da minha clínica, eu acredito que a contribuição na construção de uma escuta ética na contemporaneidade, em primeiro lugar, é nós nos conhecermos, validarmos, né, todas as partes que nos compõem
E aí a gente pensa assim, né, num ego estruturado que tem essa possibilidade de entrar em contato com as pulsões autodestrutivas, pulsão de morte, a hostilidade, a vulnerabilidade, entrar em contato com o nosso desamparo, saber que somos sujeitos castrados e partir daí, né? Que é aquela queixa que a gente escuta muito, né, Prof. Laís, na clínica. Meu pai não me cuidou, meu marido não me escuta. Cara, tu é um adulto, tu é uma adulta, tu tá aqui na sessão, eu estou aqui aberta, eu estou aqui oferecendo esse ambiente de um cuidado suficientemente bom, e o que tu vai fazer com isso? Vai seguir projetando os teus conflitos? Vai seguir idealizando um cuidado perfeito? Né? Eu vou errar, né, para falar isso. Às vezes a gente tá, sei lá, com um filho doente, eu não tenho filhos, mas, né, no caso, assim, para falar isso, talvez possa acontecer isso. Ou eu, às vezes, Tamara, tô com questões pessoais. Hoje não vai dar, vou precisar cancelar a sessão, né? Então, cancelar a sessão, se atrasar, enfim, em algum momento, nós, enquanto analistas, nós iremos falhar, mas não com a intenção. Aí vem Klein, né? Culpa e reparação. Então, nós precisamos nos analisar, manter o tripé, para que possamos cuidar do nosso narciso, do nosso édipo, para que possamos abrir espaço psíquico para receber o outro e, através da nossa mente, enquanto ferramenta, enquanto instrumento de alfabetização das emoções, que o nosso analisando, que chega na clínica hoje, normalmente vai apresentar um empobrecimento egóico e uma falha nessa capacidade, como a Prof. Laís muito bem pontuou, de criar narrativas, representações que deem conta da sua própria existência. E aí a gente vai trabalhar ofertando esse espaço de escuta, né, através da nossa empatia, da nossa intuição, do nosso tato, para que um sujeito subjetivo possa nascer, se fortalecer para lidar com essas demandas, tanto das exigências do superego, da cultura, dos pais, do marido, do papagaio, do periquito, quanto dessas demandas internas, né? Dessas pulsões, dessas questões que nem sempre são possíveis de serem realizadas e concretizadas. Então, gente, espero que a Eu gente vou tenha. só costurar. Sim. Narcisismo, gente, é a imagem de nós mesmos. Eu acho que isso já ajuda muito. Que imagem você tem de você mesmo? Isso é muito importante para a gente analisar o outro. A gente tem que saber exatamente a imagem que o outro organizou em nós. Eu digo outro, mãe, pai, sociedade, cultura, que é esse narciso, para que a gente não fique demandando dos nossos pacientes que eles alimentem essa imagem narcísica. É que eles Uhum. fiquem ali alimentando. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que saber exatamente o nosso próprio narcisismo, a nossa própria imagem, e também fazer o nosso paciente perceber também a sua própria imagem, né? Então, acho que entra nisso que tu falou, Tamara, de necessidade da gente prestar muita atenção nisso, né? E estudar muito narcisismo, né, Tamara? Vamos ser sinceros. Gente, contemporaneamente, estudem narcisismo, primário, secundário, estudem constituição do sujeito, relação primária, 0 a 2 anos. Todos os pós-freudianos vão falar isso, né, Tamara? Tipo, o próprio Lacan vai falar estágio do espelho, constituição do sujeito também, na relação primária, né? Linguagem do outro também vai vincular isso. O Édipo Klein também vai falar que é na relação primária. Lacan vai falar, não, é na fase fálica. Eu gosto de pensar, diferente, Tamara, de você colocou linear, eu gosto de Uhum. pensar o Édipo e o narcisismo como uma espiral. Não é uma linha de desenvolvimento assim, eu passo por essa, depois vou para essa. Porque nós não somos muito assim. A gente é meio todas as coisas ao mesmo tempo. É como se fosse uma coxa de retalhos que a gente vai costurando. E aí, em um momento aqui, a gente para de costurar o narcisismo, daí a gente vai começar a costurar a questão de piano. Depois a gente volta a costurar o narcisismo. Depois a gente, depois de algum tempo, termina o Édipo. Então, isso é muito contemporâneo, no sentido de que a gente percebe que o eu continua construindo a sua coxa de retalhos. Porque na análise a gente não busca isso, que, não, vamos costurar um pouquinho mais isso aqui, ou vamos descosturar esse pedaço aqui. Então a gente também tem que chegar ao sujeito como essa coxa que a gente continua trabalhando esse eu, essa psique, como um mosaico, como uma coxa de retalho. Nessa forma, assim, menos linear, a gente acaba, porque a gente tem essa ideia, não, o que se fez na infância acabou, né? É aquilo ali, é aquele eu.
Aí a gente vê o quanto que não, nosso eu é muito fluido, muito adaptativo e deve ser. Eu acho que é muito isso que o Winnicott coloca, que é o desenvolvimento maturacional, que é o próprio eu consegue se desenvolver frente à realidade que ele está. Talvez essa seja a função alfa também, né? Eu consigo lidar com as frustrações e vivo a experiência. São todas teorias nos mostrando que nós todos somos coxa de retalho. E a gente tem que continuar costurando, ou descosturando, ou criando uma nova peça, pintando uma outra peça. Esse é muito o papel do analista, né? E bonito, né, gente? Fica bonito, assim, Sim, Prof. Laís, entendo, faz total sentido. Daí tu traz de novo a Klein para nossa conversa, né? Da posição esquizo e da depressiva e do quanto, né, o nosso ego vai desestruturar. E, aliás, isso é saúde para o Winnicott, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente rompe um relacionamento, a gente precisa regredir, precisa ficar triste porque a gente está sendo congruente com as emoções que a gente está vivendo. Faz total sentido. Mas para que não haja mal entendido, quando eu falo do linear, é que não tem como eu trabalhar os meus conflitos edípicos, a minha sexualidade, sem antes eu existir. Então, linear de uma linha no sentido bem da teoria do amadurecimento que o Winnicott propõe, né? Que primeiro precisa haver um sujeito subjetivo, uma ideia do eu sou, uma constituição narcísica, para depois se haver, então, essa questão da é que sexualidade. é Diga. polêmico, né, Tamara? Porque para Freud, a sexualidade é antes do eu. A autoerotismo, né, a pulsão sexual, o prazer que sinto pelo seio da minha mãe, então o prazer erótico é antes da organização do eu. É porque eu sinto prazer erótico que eu me organizo. Então, olha como é interessante cada perspectiva sobre que momento começa. No final, não importa muito, né, que momento começa. Importa que começa, que algo surge dessa relação. Se é antes da pulsão sexual, é depois, o eu primeiro, depois a sexualidade. Porque o Édipo, ele não é a sexualidade em si, mas é o limite dela, é o gozo em si, né? Onde eu vou lidar com, como vou lidar com o meu gozo. Mas esse gozo já começou antes do próprio eu, quando essa relação com o seio materno, né? Então, por isso que Klein vai falar a questão edipiana depois na depressão, na posição depressiva, né? Que é a reparação, porque o Édipo é exatamente isso. Eu desejei demais, eu mordi demais esse seio, eu senti muito prazer nesse seio. Agora eu tenho que reparar essa dívida sexual. Que aí ela coloca, né, nessa relação. Mas é tão interessante, e eu adoro, Tamara, essas discussões, que mostra, ó, eu adoro o quanto é amplo, né, gente? O quanto é incrível a psicanálise. Para nós, teoricamente, é interessante, mas na prática, realmente, na prática, é a relação a dois. Na prática, é como você sustenta essa escuta. E depois das partes teóricas, a gente discute nos seminários, né? A gente discute na escola, a gente discute nos grupos de psicanalistas, né? Mas é interessante esse movimento aqui de sustentação. Tem sexualidade, tem superego, tem eu. É um espiral. Como começa, que horas começa, tanto que tem psicanalistas contemporâneos que diz que esse eu até continua desenvolvendo, que ele não termina, como Freud coloca, na fase da genital ali aos 12 anos, que ele continua. Então, olha como é diverso, né, gente, né, múltiplas teorias sobre isso. Mas eu não sei se vai dar tempo, eu acho que a gente tem só 5 minutos, né, Tamara? Acho que era Uhum. isso, últimos 5 minutos, né, Uhum. para a gente fechar. Eu também não sei se a Laura abriu, né, para a gente fazer perguntas, porque seria interessante também ter esse retorno de vocês, né? O que que vocês pensaram sobre isso, né? Eu gosto de ter esse retorno. Não sei, a Tamara também tenho certeza que eu gosto desse retorno Sim. também, para ver como é que vocês compreenderam essas questões, né? E talvez as dúvidas. Talvez posteriormente, né? Não sei se a gente consegue abrir uma caixinha no Instagram, e se vocês quiserem colocar perguntas lá no Instagram, talvez eu e a Tamara vamos respondendo, talvez ali no Instagram, talvez tenha mais tempo do que aqui, porque aqui a gente vai ter só uns 5 minutos. Pode ser, gente, porque eu quero ter esse retorno de vocês, né? Dúvidas, Uhum. né? Olha, indicação de algum livro, indicação de algum artigo sobre o tema. Acho que Tamara, a gente pode abrir ali, né, Tamara, no Sim, Instagram, e claro. aí a Uhum. gente pode fazer essa troca por lá. O que que vocês acham? Sei que vocês estão mudos, a gente castrou, né, todo mundo aqui, tá todos castrados, ninguém tá falando nada. Só faz assim, né? Tudo bem, prof, né? Que a gente quer ter esse retorno de vocês. Tá bom? Tamara, quer encerrar para nós os últimos minutos? Sim, eu acho que, em síntese, o importante, o papel do psicanalista contemporâneo é preservar um espaço para
poder sentir e poder pensar o que se está sentindo. Então, a função do analista contemporâneo é ofertar essa escuta empática, que gere conexão emocional, que faça um resgate, então, dessa falha, né, na constituição primária. Assim como aqui, a gente abriu um espaço para poder trocar umas ideias, para poder ofertar umas reflexões, né? No encontro analítico, o espaço e a função e o papel do analista contemporâneo é muito mais, como a Prof. Laís já mencionou, sustentar, dar o holding, exercer esse holding, esse espaço continente, para que algo possa nascer. E cada um dos nossos analisandos vai ter um colorido emocional, uma subjetividade, demandas, conflitos, e o mais importante é nós nos colocarmos numa postura, né, numa postura sensível, através do nosso tato, da nossa conexão emocional, para identificar o que é que cada um precisa, nem de mais e nem de menos, né? Aquela quantia suficientemente adequada para que o encontro genuíno com as suas alegrias, tristezas, dores e frustrações possa acontecer. Que o objetivo é que seja um encontro real, que haja conexão. Porque quando há conexão de duas mentes, um terceiro nasce. E esse terceiro é um novo destino para a pulsão, é um novo caminho, é uma nova perspectiva, é olhar a realidade através de outro vértice. Então, em síntese, é isso. Acho que essa é uma escuta empática, uma escuta ética, é quando a gente se permite nos entregarmos, né? Assim como nós somos, sujeitos falhos, errôneos, afinal de contas, como eu gosto sempre de pontuar, somos todos herdeiros de Édipo, aquele que tem os pés inchados e hora ou outra vai dar uma mancada. Então não tem como a gente querer ser muito certinho, muito perfeito na travessia da vida. Certo, gente? Não sei se a gente vai conseguir abrir, não, acho que não. Não, é que não sei como que a Laura conseguiria abrir talvez o chat, Hum. porque a gente tem 2 minutos, não sei se a gente conseguiria nem responder. Não teria tempo. Ah, a Maria tá sinalizando pra gente tirar uma fotinho. Boa. Tá. Gente, abre a câmera aí, quem fechou, só um pouquinho, tá? A gente tira uma foto. Quer tirar aí, Tamara? Daí tu manda Eu aqui pra não gente. consigo, tô sem celular. A Lívia tira pra gente. Pode ser, Peraí, Lívia? cadê a Eu, Lívia? eu vi a Lívia, já Viu a tirei ela. Lívia aí? Pode ser, Lívia. Ou a Laura. Porque eu tô Então, sem o meu celular e eu não sei tirar do Oi, ah, gente, computador. eu vou abrir, vou tirar para vocês aqui só